Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a Moshi Moshi no Mi, uma das Akuma no Mi mais insanamente poderosas da história de One Piece, muito por conta do seu usuário, é verdade, mas também ela não fica devendo em nada por si só, cara, é uma Akuma no Mi extremamente poderosa que ela tem utilidades quase infinitas, cara. O limite é a imaginação do usuário, é muito poderoso. Vamos falar um pouquinho então dessa Akuma no Mi aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui falando primeiramente sobre a nomenclatura, né? Porque Moshi, na verdade, é uma espécie de bolo de arroz japonês que é feito com uma espécie de arroz pegajoso, viscoso mesmo, saca? Que, no caso, ele é triturado ali para formar uma espécie de pasta e tal. E justamente é daí que vem o mochi do katakuri, né? Seria esse material viscoso feito a partir do arroz, tá ligado? Desse arroz pegajoso. E é curioso de ver isso daqui, porque assim, aqui vai até já uma curiosidade logo de início, que originalmente essa Akuma no Mi era pra ser uma logia, tá? De verdade, quando ela saiu pela primeira vez, quando o capítulo lá de One Piece saiu pela primeira vez, acho que é o 863, se eu não estou enganado, ela era referenciada como uma logia, mas depois ela foi trocada, quando ela saiu na versão volume do mangá, foi trocada para uma paramécia especial, tá? Ele foi trocado, então ele de certa forma, né, era para ser uma logia, mas foi alterado depois de um tempo, né? E também, Moshi Moshi também é uma onomatopeia japonesa para descrever coisas com textura elástica, pastosa ou emborrachada, tá? O que também faz sentido com essa Akuma no Mi. E a gente já começa aqui então falando sobre forças e fraquezas e até utilidades, por que não, dessa Akuma no Mi. Porque, cara, é o seguinte, vamos começar falando sobre o ponto fraco, porque ela não tem muitos pontos fracos. Tem o padrão de toda Akuma no Mi, como Cianite, como não poder nadar e tal, essas coisas. Mas o ponto fraco que eu quero destacar aqui é que ela tem, de certa forma, a mesma fraqueza da Bizubizu no Mi, do Cracker, lembra? Que você joga água, meio que o biscoito dá uma amolecida. Aqui é a mesma coisa, nesse caso aqui ela perde um pouco dessa característica viscosa, o que de certa forma ajuda bastante, porque o Katakuri usa bastante a sua Akuma no Mi para prender os inimigos, então uma vez que você molha alguma parte ali, por exemplo, a parte que ele tá usando para prender alguém, como foi o caso do Jinbe, que molhou a parte ali onde o Ruffy estava preso, então permitiu que o Ruffy conseguisse se soltar, por exemplo. Então é possível que você consiga se desvencilhar do adversário que tem a Moshi Moshi no Mi se você molhar aquela região ali onde ele tá usando, por exemplo, para te prender e tal. E talvez isso também sirva para enfraquecer um pouco as técnicas de ataque que ele venha a utilizar, tá? Mas a fraqueza acaba por aí. As fraquezas dessa Akuma no Mi terminam por aí. Na verdade tem uma coisa que é ponto fraco, mas também é ponto forte, que seria a habilidade que a Moshi, esse Moshi que no caso que o usuário faz, é comestível, tá? Porque lembrando, é um material de comida, né? Coisa de comer. Então, na teoria, você pode sim se alimentar disso. O Ruffy comeu inclusive esse Moshi, mas lembrando, é o Ruffy, né, cara? A gente esperaria que ele fizesse esse tipo de coisa. Mas fica aí então citado que dá pra você comer o Moshi. E não só isso, por exemplo, se, sei lá, o usuário da Moshi Moshi no Mi, sei lá, tá ilhado em algum lugar e tem um aliado dele lá com fome, por exemplo, ele pode alimentar a pessoa com Moshi, tá ligado? Dá pra você salvar uma vida, né, com Moshi. Então não é exatamente um ponto fraco, saca? Na verdade, depende de quem você tá enfrentando. Se você tá enfrentando o Ruffy, é difícil, é esquisito, né? Mas com outras pessoas esse ponto fraco meio que não existe. E vamos falar aqui então dos pontos fortes dessa Akuma no Mi, que, cara, o que não é forte nessa fruta, pelo amor de Deus? O que não é forte nessa fruta? Vamos lá. Primeiramente, o usuário, como eu falei, ele tem um material viscoso e elástico e pegajoso. Isso dá ao usuário infinitas características. Na parte elástica a gente tem, por exemplo, o fato de que o Katakuri conseguia copiar os golpes do Ruffy. E era muito tranquilo, saca? Era estranhamente tranquilo do Katakuri copiar os golpes do Ruffy. Ele basicamente brincava ali, era algo muito, vamos dizer assim, supérfluo, vamos dizer assim, né? Pra ele fazer. Então é algo que é quase que natural do usuário da Moshi Moshi conseguir se esticar e mandar golpes
se esticando. É algo bem padrão ali que ele consegue fazer facilmente, saca? Qualquer golpe basicamente que envolva se esticar ele pode fazer tranquilamente. Sobre o negócio aí de ser viscoso ou pegajoso, como eu falei, é difícil você encarar um usuário desse, porque, cara, ele simplesmente gruda em você, esse mochi, ele gruda em você. Então ele tem vários golpes ali, por exemplo, de agarrão, ele pode prender o inimigo em mochi, e é difícil de sair, tá? É muito difícil de escapar do mochi. A gente viu que o Ruffy, uma hora na batalha lá entre ele e o Katakuri, ele chegou a ser preso ali, envolto em mochi no Gear 4, e mesmo assim, ele não conseguia se desvencilhar. Na força bruta do Gear 4 ele não conseguia se soltar direito, era difícil, ele tinha que fazer um esforço extra pra conseguir escapar ali, enquanto ele tava preso pela Moshi Moshi no Mi. Então, cara, é bem forte, tá? É uma viscosidade bem interessante pra combate, sacou? Além disso, também tem a questão aqui defensiva, né? Porque, como eu falei, o usuário, ele é o Moshi. É quase uma logia, praticamente como se o usuário fosse uma logia, né? Já que o próprio corpo do usuário vira o material. E algo interessante sobre isso daqui, cara, é que existem duas combinações muito interessantes com o hack envolvendo a Moshi Moshi no Mi. O primeiro é o hack da observação. Por quê? Como a gente viu na luta lá, não só na luta, mas como um todo, né, no Katakuri ali, uma vez que ele é atacado e ele tem a Moshi Moshi ativada, simplesmente os ataques passam por ele. Mas a gente acaba descobrindo que, assim, golpes que não tem hack, beleza, podem até bater nele ali que vai passar direto pelo Moshi e tal, não vai ser um problema. Ou pode até ficar preso, inclusive, no Moshi. Agora, golpes que tem hack, ele não deveria tomar, assim como qualquer outra pessoa, né? Inclusive os logias, se tomar um golpe com hack do armamento, vai tomar porrada mesmo e acabou. Agora, no caso do Katakuri, com o hack da observação, ele pode prever aonde o ataque vai bater nele, e ele simplesmente consegue abrir o próprio corpo e o ataque passa direto. O ataque com hack do armamento passa direto, então não tem o contato do golpe, saca? Isso é muito bom, porque ele pode evitar diversos golpes, saca? Requer um certo esforço, o Katakuri precisa estar bem concentrado para fazer isso, mas funciona, a possibilidade existe, né? E outras pessoas poderiam aprender também esse tipo de coisa. É perfeitamente válido que você consiga aprender se desvencilhar dos ataques ali com hack do armamento, utilizando as habilidades passivas dessa Akuma no Mi. E o outro ponto aqui positivo também é o hack do armamento, cara. Uma vez que você combina essa Akuma no Mi com o hack do armamento, ele fica insano. Porque, lembrando, o material pegajoso, viscoso, já é muito útil para você prender as pessoas, por exemplo, e se esticar também, né, para pegar os inimigos de longe. Mas com o hack do armamento ele ganha um plus muito interessante. Por quê? Primeiramente, sobre golpes de longe. Isso aqui é uma coisa que pouca gente pensa sobre essa Akuma no Mi, mas ela não é só útil no corpo a corpo. É possível controlar a parte ali que tá com o Moshi, né, de longe, fora do corpo, desprendido do corpo. O que significa que você pode fazer algumas coisas peculiares, como por exemplo o Katakuri, ele consegue atirar partes do corpo dele envolto em hack do armamento. A gente viu um pouquinho dele fazendo isso quando ele atira parte do corpo dele, como por exemplo os dedos. Ele pode atirar o próprio dedo ali em alta velocidade como se fosse um tiro. Ele consegue fazer isso. Tem uma variante dessa habilidade dele que ele consegue transformar o braço dele em uma metralhadora ou uma espécie de minigun. E ele simplesmente mete bala no inimigo utilizando ali os dedos dele com o hack do armamento. Ele atira com mais vontade, com mais força. E lembrando, esse dedo dele que vai pra frente como se fosse um Shigan da vida, né? Tá envolto em hack. Então, isso aí é perigoso até pra logia, cara. Olha o nível da situação. Ele não é só perigoso no mano a mano, no corpo a corpo, mas também de longe, saca? E, assim, separadamente, saca? Sem expor o próprio corpo exatamente contra o adversário, ele pode fuzilar o cara, cara. Isso é muito forte, tá ligado? É um negócio realmente a ser respeitado aqui. E também tem um outro golpe de longe, né, que eu chamo a atenção aqui, que é o seguinte: o Katakuri ele pode, por exemplo, comprimir o próprio Moshi dele de tal maneira que ele pode explodir, cara. Isso aqui é uma coisa bem insana. E ele faz isso, inclusive, contra o Ruffy, onde ele usa o hack do armamento no seu punho, na sua mão, na verdade, como um todo, e ele concentra o Moshi dele no braço, e o braço dele explode com a pressão de Moshi, e a mão dele voa pra frente
como se fosse um soco a jato, vamos dizer assim, né? Como se fosse um soco a jato que ele aplica ali no inimigo. E cara, é muito rápido, é tão rápido, pra você ter uma ideia da força desse golpe, ele chega a incendiar com a fricção, tá ligado? De tão forte que ele vai pra frente, a mão no caso, né? Como se fosse o Get Hawk do Ruffy, lembra que o Get Hawk, o Ruffy se estica pra trás e ele volta com uma fricção tão grande que pega fogo no golpe? Então, é a mesma coisa aqui, só que é uma explosão que o Katakuri faz no próprio braço. E lembrando, o braço dele é de mochi, então ele pode simplesmente refazer o braço dele se ele precisar, tá ligado? Então é muito, muito poderoso esse negócio aqui. E também, por falar na interação aí do hack de armamento com os braços, né? A gente tem que levar em conta também que existem duas maneiras de você utilizar o hack de armamento com essa Akuma no Mi. Você pode fazer o mesmo que todo mundo faz, né? Que é cobrir ali o braço com o hack de armamento, né? Ficar preto ali, você pode usar pra bater nos adversários. Mas você também tem uma variante muito interessante, onde você compacta o próprio braço utilizando o hack do armamento. Onde o braço fica meio quadradão, vira um blocão ali bem bizarro. Mas a força do ataque que sai desse blocão é insano. Esses são golpes extremamente pesados que levaram ali o Ruffy praticamente a nocaute. Em vários momentos ali o Ruffy ficou numa situação bem complicada contra o Katakuri quando ele começou a utilizar esses braços aí em formato de bloquinhos, né, cara? Então, assim, é bem sinistro, cara. É o soco do Minecraft aqui, basicamente, né? Bem louco isso daqui. E além disso, além de tudo isso que eu falei, como se ele já não estivesse roubado o suficiente, a gente também tem que falar aqui sobre o despertar dessa Akuma no Mi, porque a gente viu que o Katakuri tinha o despertar dela, o que dá mais possibilidades ainda. Além de tudo que eu falei aqui, ele ainda pode ser ainda mais poderoso, porque no despertar vale citar o seguinte: o material é mochi, então é um material extremamente pegajoso. Isso dá ao usuário a capacidade de poder capturar os inimigos a longa distância também, sem precisar expor o seu corpo. Porque normalmente a gente viu no início que o Katakuri ele até se estica pra grudar no inimigo, mas com o despertar ele não precisa, tá ligado? Ele pode fazer o material pegajoso chegar até o inimigo sem que ele se exponha diretamente. Então é bem tranquilão, saca? Bem tranquilo mesmo. E além disso ele pode também utilizar, por exemplo, se ele estiver lutando em um lugar que tenha um teto, por exemplo, ele pode soterrar o inimigo com mochi, saca? Ele também pode fazer isso. Então ele pode te matar esmagado ou sufocado utilizando o mochi dele, saca? É bem interessante mesmo. E lembrando, um material pegajoso, é um material muito viscoso, então basicamente é muito difícil de alguém escapar, saca? A maioria das pessoas não poderia fugir do ataque da Moshi Moshi no Mi, a menos que tivesse a inteligência lá, a fome insaciável do Luffy pra conseguir comer, né, o material. Mas enfim, é o único ponto, como eu falei, né, o material é um ponto forte e um ponto fraco esse negócio aí de poder ser comido, né, algo interessante ali dessa Akuma no Mi. E também tem aquela técnica que ele faz, o Muso Donuts, né, que são aquelas rosquinhas que ele consegue controlar no ar, né, e com isso ele pode fazer membros extras, ele pode fazer braços extras, pernas extras, ele pode fazer praticamente de tudo, né, com essas rosquinhas flutuantes. E ele pode fazer uma grande quantidade dessas rosquinhas, desses donuts, né? Ele pode fazer vários e vários donuts. Então ele vira um exército de um homem só, cara. É muito difícil de lidar com alguém que tem a Moshi Moshi no Mi despertada. É muito complicado mesmo, tá? E eu ainda chamo atenção para outra coisa, porque, como eu falei, o corpo do usuário é o Moshi. Não é, por exemplo, igual o do Treble, que depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito, que você envolve o seu corpo com material viscoso. Nesse caso aqui, o seu corpo é o material viscoso. E a gente viu um negócio também muito interessante que dá pra fazer com essa Akuma no Mi, além de tudo que eu falei aqui, que você pode esconder armas dentro do seu corpo. Pois é, no caso, o Katakuri tinha uma lança, um tridente na verdade, no seu corpo, né, que é a Mogura, acho que é assim que fala, que é um tridente ali que ele deixava bem no meio do corpo dele, e se necessário ele podia simplesmente tirar a Mogura ali de dentro do corpo. É bizarro. Então você pode esconder armas, você pode criar ataques surpresas, né, utilizando armamentos dentro do seu corpo. E aparentemente não incomodava, né, o Katakuri ficava andando por aí utilizando basicamente com um tridente dentro do corpo, né, e não tinha maiores consequências físicas. Então assim, realmente umas possibilidades bem consideráveis o que dá pra fazer com essa Akuma no Mi, cara. É realmente algo bem insano, bem forte. É uma das Akuma no Mi mais roubadas da história de One Piece, mas é aquela,
deve ter dado um grande trabalho pro Katakuri masterizar ela, tá ligado? Não só pela questão do despertar, mas também pelo o combo que ele faz com os hacks, né, cara? Isso com certeza é um plus muito útil, muito poderoso pra essa Akuma no Mi, cara. Ele tem várias possibilidades, é muito forte, sério, é muito forte mesmo. Bom, pra encerrar esse vídeo aqui, a gente continua aqui então falando sobre algumas curiosidades, né? Eu já falei aí sobre a questão de que primeiramente essa Akuma no Mi, ela era uma Logia, né? Quando ela apareceu na revista do One Piece, no capítulo 863, quando saiu em revista esse capítulo. Mas ela foi alterada para uma paramécia na versão de volume do mangá. Então ela virou ali, deixou de ser Logia e virou uma paramécia especial. Agora, uma coisa interessante também sobre essa questão aí da alteração de nomenclatura, né? No caso de nomenclatura não, mas de tipo, né? De qual tipo de Akuma no Mi ele é. A Moshi Moshi, ela pode ser comparada com certas Akuma no Mi que não são canônicas exatamente, mas que transformam ali os seus usuários em substâncias artificiais também, ao invés de elementos da natureza, né? E o Katakuri, originalmente, ele foi criado para ter poderes da Kano Kano no Mi, que seria uma Logia que permite a ele se transformar em farinha. Então ele teria sim um conceito de Akuma no Mi artificial, vamos dizer assim, onde ele consegue ali fazer um material artificial, né? Em vez de ser alguma coisa da natureza, ele faz uma farinha. É bem interessante isso, né? Imagina, cara, o cara vira farinha, cara. Como é que o cara vai mandar um golpe isso daqui, né? Será que tu cheirar o cara, tu ganha ele? Sei lá, um negócio meio insano, né? Enfim, muitas coisas bizarras aqui dessa Akuma no Mi, extremamente apelona. E é isso, cara, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!